Uma semana atrás, quarta-feira da semana passada, a gente estava aqui falando sobre o rompimento de uma adutora enorme, de uma tubulação muito grande da Sabesp, que se rompeu no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte da cidade, né? O nosso ouvinte deve se lembrar, a região virou um rio, porque a adutora se rompeu numa parte alta do bairro, a freguesia cheia de ladeiras, né? E aí a água escorreu, parecia um rio, inundando casas, bairro, prédios, garagens de prédios também foram bastante atingidas. Uma semana depois, o Luiz Felipe Nunes está lá no meio dessa região, bem onde houve o rompimento da cratera, vai atualizar a situação aqui pra gente. Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Estamos em cima do que na semana passada era esta tubulação que foi rompida e depois substituída pela Sabesp. Muitos dos nossos ouvintes vão se lembrar que aqui se tornou um rio de lama na rua Chico de Paula, na freguesia do Ó, zona norte da cidade de São Paulo, que afetou tanto uma residência, que nós estamos na frente, uma casa branca que teve o muro parcialmente tombado, com muitas rachaduras na parte inferior também da casa, uma estrutura que, em um primeiro momento, a Defesa Civil da cidade de São Paulo considerou como irrecuperável e afirmou que teria de haver uma demolição. A Sabesp afirma que esses serviços de reparo já foram feitos, inclusive nós estamos exatamente num ponto em que é bastante perceptível que o asfalto é novo por conta dessa mudança. Por aqui, o resquício que temos é a casa e um poste que ainda está parcialmente tombado. A Enel teve de fazer o desligamento do fornecimento de energia, mas afeta apenas esta casa que foi também tombada parcialmente, de acordo com a Defesa Civil. Ao meu lado está o Pedro Napolitano, um dos proprietários dessa residência. Na semana passada, nós conversamos com a irmã dele, a Rosa Napolitano, que falou um pouco sobre a situação, mas agora, uma semana depois, a gente falou já naquela situação que a Sabesp estava averiguando se faria algum ressarcimento para as famílias que moram por aqui. Hoje, a companhia emitiu um novo comunicado, afirmou que os procedimentos internos para o ressarcimento estão em andamento, mas os reparos foram concluídos. Por isso, já pergunto para o Pedro, que é advogado, além de proprietário dessa residência. Doutor, como que está a situação aqui passado uma semana? Tem itens ali dentro que precisam ser retirados? O que a Sabesp informa para vocês? Bom, na verdade, a Sabesp não entrou em comunicação nenhuma, não há nenhum tipo de amparo até então, né, por parte da Sabesp, não houve qualquer comunicado e a casa praticamente, segundo a Defesa Civil, está condenada, né, está interditada, condenada. Os itens internos estão todos internos, inclusive móveis que datam da época da minha mãe, dos meus pais, né? Como eu disse, há 66 anos nós estamos aqui, somos bem conhecidos, né? Família italiana, bem situada, né? Mas, enfim, a Sabesp não deu qualquer amparo até o exato momento, né? Não houve qualquer comunicação no sentido de que estariam verificando qual a possibilidade do reparo, ou reconstrução, ou demolição, o que nós iríamos fazer. Então, na verdade, nós estamos, por hora, desamparados. Doutor, sobre essa residência, o senhor falou que desde muito tempo, são muitas décadas, pelo menos 6 décadas no local. Qual que é o valor sentimental da residência? Porque a gente consegue perceber que está aqui na rua, que todo mundo que passa e vê a casa, conversa com o Dr. Pedro, fala sobre alguma memória que já teve por aqui, de uma família que está instalada aqui há muito tempo. O que o senhor pode falar que tem de valor, além dos itens materiais, de bens também emocionais, doutor? Bom, na verdade, foi toda a nossa vida, né? Para você ter uma ideia, como eu lhe disse, o velório da minha avó, mãe da minha mãe, foi feito aqui, né? Naquela época se podia realizar, então se foi feito aqui. Aqui nós temos muitas histórias. O valor sentimental é imenso, é imensurável em termos de. eh, Como é que eu posso dizer? Foi toda uma vida dedicada, né, aos meus pais que vieram da Itália, muito batalharam, criaram a família, então assim, vieram os netos. Então, para nós, tem muitas alegrias, tristezas, toda a vizinhança nos conhece. Aqui, minha mãe fazia aquelas pizzas italianas, todo mundo vinha comer. A feira de terça-feira parecia uma procissão na casa da minha mãe, todo mundo com aquela mesa
italiana, posta, tomar café na maquineta italiana, comer o pão italiano, muito que minha mãe fazia também. Então, assim, é inestimável, né? Inestimável. E realmente a gente fica muito triste porque passamos muitos momentos felizes, momentos tristes, mas infelizmente eu quero ver se há possibilidade de eu reconstituir, porque eu tenho a família, tenho muita estima, toda a família. Recebi muitas ligações de pessoas até que eu nem imaginava, me ligaram, dando o apoio, o necessário. Então, para mim, realmente, assim, valor não existe. O sentimento é imenso, né? Eu tenho tudo. Para você ter uma ideia, eu tenho até o carro do meu falecido pai guardado. Quer dizer, são todas essas coisas que nos fazem sobreviver e estar próximo dos nossos familiares que se foram e hoje estão em outro plano, né? E, doutor, sobre a retirada dos itens, acabei de receber um posicionamento da Prefeitura de São Paulo afirmando que cabe à própria família, aos proprietários, retirar esses itens, contratar aí um técnico responsável, entrar em contato com um técnico responsável para avaliar se é possível entrar. Já veio algum técnico aqui? Existe uma previsão de retorno para que alguém possa fazer uma nova avaliação da casa? Na verdade, foi feito um relatório na sexta-feira passada, né? Então, esse relatório eu estou aguardando agora o posicionamento que eles nos, mas até então não nos permitiram retirar absolutamente nada. Está tudo aí dentro, logicamente, tudo da forma que estava, está. Como eu disse, vários dos móveis, inclusive dos meus pais, estão aí, né? Porque a gente preserva tudo isso, né? Então, assim, a prefeitura não nos disse também nada, que nós teríamos que contratar. Só chegaram e disseram a vigilância, isso está interditado e, consequentemente, ninguém pode entrar. Foi isso que eu recebi. Obrigado, doutor Pedro. E tem também uma outra condição falando sobre todos os danos que foram causados pelo rompimento dessa tubulação que fica ao lado de uma construção, um edifício que terá 15 andares. Quando for concluído, a prefeitura afirma que todos os contratos, alvarás, tudo isso está em dia. É uma construção que começou há pouco mais de 6 meses e Uhum. muitas das pessoas que estão aqui perto relataram que existem problemas também. Só para concluir, Ana, falando sobre o prédio que fica na rua de baixo, na rua Professor João Francisco. Esse prédio também fui lá dentro, vi que está mais limpo, mas ainda existem muitos problemas nos elevadores, nas garagens, porque as garagens foram interditadas, causando problema para os moradores. Por isso, a gente vai escutar agora o relato da síndica do prédio, a Aline Cabral, que fala um pouco sobre esses problemas. Eu acho que a parte do elevador ele é essencial porque você não ter elevador, você meio que limita o direito de ir e vir das pessoas, né? E a parte da garagem também é uma coisa que a gente tem sofrido a partir do momento que a Defesa Civil interditou. As pessoas precisam tirar os carros daqui e colocar, e aí tem gente que deixou na rua, levou multa, tem gente que deixou na rua, teve roda roubada, aí deixou no estacionamento, só que o estacionamento também tem as limitações. Então, acho que essas duas questões, assim, nesse primeiro momento, são primordiais. Essa a situação, então, na freguesia do Ó, uma semana depois do rompimento dessa tubulação, Ana. É o famoso tudo definido, nada resolvido, ou coisa do tipo, né? Até me fugiu qual que é o ditado aqui, mas é isso, né? Porque não tem mais o vazamento, o problema está resolvido, o problema central, que era do vazamento de água, é o tudo certo, mas nada resolvido, né? Porque as pessoas não sabem quanto que vão ter que gastar para consertar parte elétrica de prédio, essa casa que a família está tentando salvar, porque é muito fácil chegar lá e falar, não, tá condenada, tem que demolir tudo e tudo mais, e acabou. Mas tem isso que o morador está falando, é a casa deles, é a sede da família deles, tem a questão afetiva, tudo que está dentro das casas. E aí os moradores que vão ter que arcar com esse custo para depois pedir o ressarcimento, e a gente sabe que esse ressarcimento não vem fácil, né? Muitas vezes vem acompanhado de processos judiciais. Uma semana já e a coisa ainda está andando nesse ritmo. É triste, né? Quando algo acontece que está fora do seu controle, atinge a sua casa, muda a sua rotina radicalmente e você tem que depender dos outros, depender de uma empresa para resolverem. Um absurdo. Valeu, Luiz. Obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho aí para você. Obrigado, Ana. Um abraço.